Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Agradeço aos homens, à União de Homens, por ter chamado para mais uma vez poder trazer a palavra nesta manhã sobre este tema que é tão importante da oração. Atrevo-me a dizer que é um tema que, não sei os irmãos, mas que a mim me deixa incomodado. Porque normalmente nós sempre achamos que nós não oramos tanto como nós deveríamos orar. E é também um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero convidar os irmãos, por favor, a abrirem comigo as vossas Bíblias, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. E nós vamos ler os primeiros 8 versículos deste capítulo. Lucas 18, versículos de 1 até 8. Diz assim a palavra do Senhor. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aqui. Vamos orar. Pai nosso, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos na tua casa e pelas palavras que podemos ler e meditar. E como disse teu servo Pedro, a respeito do teu filho Jesus, que ele tinha as palavras da vida eterna. Também da mesma forma, nestas palavras possamos encontrar vida, vida em abundância, vida eterna. Possamos encontrar conforto, consolo, desafios. Ó Deus, que possamos encontrar aquilo que tu sabes que nós precisamos. Que o teu Espírito possa estar presente neste lugar para falar a cada um de nós e para tocar nas nossas vidas conforme a tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu disse no início, a oração é um tema que, por norma, quando nós falamos sobre ele, quando nós pensamos sobre ele, nos traz um certo desconforto. Eu nunca ouvi um cristão, pelo menos um cristão genuíno, dizer que ora o suficiente, ou achar que ora o suficiente. E se eu tivesse ouvido, sinceramente eu duvidaria, no mínimo, se ele realmente seria um cristão genuíno. Porque normalmente esta é uma área em que todos nós achamos que deveríamos fazer mais. E eu tenho descoberto que este tema, sendo um tema muito importante, é um tema que ainda causa e ainda traz muitas dúvidas a muitos cristãos. Dúvidas desde as mais simples até às mais complexas, mais simples como é que devemos orar, qual é a forma que Deus mais se agrada das nossas orações, até às mais complexas sobre porquê que oramos, né? E qual é o significado de tudo isso, o que é que nós ganhamos e o que é que Deus ganha com as nossas orações. Por exemplo, será que Deus prefere que nós oramos de pé, de joelhos, sentados, de cabeça levantada, olhando o céu,
ou com a nossa cabeça curvada, com os nossos olhos abertos, com os nossos olhos fechados, quietos ou caminhando pela rua? Será que Deus privilegia a oração que é feita na igreja ou na quietude dos nossos quartos, com a porta fechada ou num lugar cheio de gente? Será que Deus prefere as orações que são feitas logo de manhã, ao acordar? Será que prefere as orações que são feitas antes das refeições, à noite, antes de deitar ou até pela madrugada? Será que Deus prefere as orações que são feitas em voz alta, ou aquelas que são feitas num murmúrio, em voz baixa, ou até sem pronunciar uma única palavra, sozinhos ou juntos com os outros irmãos? A resposta a todas essas questões é sim. Porque aquilo que nós vemos e aquilo que esta parábola diz é que não interessa tanto como oramos, quando oramos, de que forma, em que posição estamos. O que interessa é que se ore e que não se pare de orar. E é sobre isso que fala esta parábola que Jesus contou. É curioso que Jesus contou muitas parábolas, era uma das formas que ele mais usava para ensinar os seus discípulos e aqueles que o ouviam. As parábolas são histórias que têm sempre como verdade um pano de fundo com uma verdade moral ou espiritual. Mas nem sempre nas parábolas essa verdade está claramente definida. É suposto que aqueles que ouvem meditem sobre o que é que aquilo significa e como isso deve ser aplicado às suas vidas. No entanto, aqui, Lucas deixa claramente, logo no início do capítulo, qual é o tema e o foco desta parábola. É uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É uma parábola sobre a importância de nós sermos insistentes, persistentes, constantes na oração e de nunca pararmos de orar. E a respeito desta parábola, para que ela não venha a ser mal interpretada, a primeira coisa que nós precisamos de compreender é que esta não é uma parábola de comparação, mas é uma parábola de contraste. Em muitas parábolas, Jesus compara coisas terrenas com coisas espirituais. Aqui, este não é o caso. Jesus está, pelo contrário, a contrastar alguma coisa com outra. Por exemplo, este juiz que é mencionado é um juiz que é iníquo. Ele não teme a Deus. Ele não pode ser comparado com Deus por causa disso. Não temer a Deus implica que ele não crê numa autoridade moral superior e logo ele não teria sequer condições para ser um juiz. Mas Deus é justo em tudo aquilo que ele faz. Este juiz também é alguém que não quer saber de ninguém a não ser dele mesmo. Mais uma vez, tem falta das características que seriam fundamentais para o exercício da sua profissão. Mas Deus é um pai amoroso e altruísta. Por seu lado, nós temos a viúva. A viúva representa uma pessoa que está sozinha, desamparada, sem ninguém a quem possa recorrer. Mas nós somos não apenas filhos de Deus, como também, como igreja, a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Então também nós não podemos ser comparados com a viúva. Então esta é uma parábola de contraste e não de comparação. Mas a mensagem central desta parábola é que se nestas circunstâncias esta viúva agiu com persistência e por causa disso ela foi recompensada pelo seu esforço, quanto mais nós seremos recompensados se nós buscarmos o nosso Pai Celestial. Esta viúva tinha uma necessidade de justiça. O texto não especifica qual seria a sua causa, qual seria o seu problema, se seria grande ou de pequena resolução, mas na verdade isso não interessa. A única coisa que o texto diz a respeito
que está no versículo 3 é que ela tinha um adversário. Havia alguém que era uma fonte e uma causa de injustiça sobre a vida dela. Seria fácil nós espiritualizarmos o termo e nós também dizermos que o adversário é Satanás. Na verdade, a palavra hebraica Satanás significa precisamente isso, adversário ou acusador. Mas nós não temos elementos no texto para fazer essa relação tão diretamente. E como já foi dito, esta não é uma parábola de comparação, mas de contraste. Acima de tudo, este adversário era alguém que trazia injustiça sobre a vida daquela viúva. Por causa disso, ela recorria à única pessoa que, do ponto de vista terreno ou humano, tinha condições de trazer justiça à sua causa. Ainda que essa pessoa fosse alguém, como diz o texto, que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Imagino que não fosse agradável para ela. Mas, não sendo agradável, a sua angústia a impelia a fazer tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para clamar diante daquele homem por justiça. Para clamar diante daquele homem pela sua causa. Isso era uma prioridade na sua vida. Talvez por isso, Lucas começa por dizer que esta parábola é sobre o dever de orar. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que nós pudéssemos ver. Orar é um dever? Será que orar é um dever? O texto diz que sim. Orar é um dever. A palavra que está no grego, a palavra dein, é uma palavra que implica, que acarreta um peso de um contrato. Quando nós assinamos um contrato, a partir daí nós estamos vinculados ao cumprimento daquele contrato. E é essa mesma palavra que é utilizada aqui e que é traduzida no português para a palavra dever. Nós temos um contrato com Deus e esse contrato implica que nós devemos orar. Orar é uma responsabilidade do cristão, então. Porque o que acontece é que quando o cristão ora, as portas do céu se abrem e permitem o agir e o mover de Deus. Mas vamos aprofundar aqui. Nós poderíamos perguntar, será que Deus precisa das nossas orações para agir? Será que as nossas orações fazem assim tanta interferência naquilo que Deus quer fazer ou está disposto a fazer? A resposta a essa pergunta é complexa. Por um lado, sim. Por outro lado, não. Em parte não, porque Deus é Deus. Ele faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E quando Ele quer fazer, quem é que vai impedir? Ninguém poderá impedir. Mas por outro lado, as nossas orações, e isso a Bíblia deixa muito claro em várias orações que nós poderíamos encontrar e que poderiam ser trazidas aqui, que de uma certa forma já foram trazidas aqui nas semanas anteriores, como a oração produz em Deus alguma coisa. Eu gostaria que nós pensássemos, obrigado, por que é que isso acontece? Eu creio que isso teve o seu início logo lá no início da criação, Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou os céus e a terra, e Ele depois criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus deu ao homem e à mulher domínio sobre a criação. Então, ainda que Deus domine sobre a criação, Ele deu a nós uma parte desse domínio sobre a criação. Diz Ele, domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais da terra. Então, nós temos um domínio sobre a criação. Nós sabemos depois, porque diz lá, não muito depois disso, em Gênesis capítulo 3, que o homem caiu. E por causa da queda do homem, o domínio que o homem exerce sobre a criação foi corrompido. E é por isso que nós estamos na situação em que estamos, em que nós vemos os telejornais e
todas essas coisas acontecem porque o domínio do homem sobre a criação é um domínio que está corrompido. E quando isso aconteceu, o homem que tinha o domínio sobre a criação entregou parcialmente esse domínio ao diabo, a Satanás. Por isso é que o diabo é chamado de o príncipe deste mundo. Então, quando nós oramos, em parte nós reconhecemos perante Deus que nós não somos capazes de dominar sobre essa criação, ou pelo menos não podemos dominar sobre a criação à imagem e semelhança de Deus, tal como Deus pretendia que assim fosse. E quando nós oramos, nós devolvemos a Deus uma parte desse domínio e pedimos a Deus para agir de uma forma que nós não podemos fazer. É por isso que nós devemos orar. É por isso que orar é importante. Porque orar permite a intervenção de Deus sobre o mundo que está caído. Orar, então, uma atividade que deve fazer parte da vida diária do cristão. Mas dizer que orar é um dever também levanta um problema. Porque muitas vezes, e sejamos sinceros, nós encaramos a oração como isso mesmo, como uma obrigação. E uma obrigação, por norma, é uma coisa que nós não gostamos de fazer. É algo que é custoso, algo que é desagradável, algo que na nossa lista de prioridades muitas vezes está muito lá por baixo. Mas já pensou, meu irmão, minha irmã, como insultuoso é isso para Deus? Nós pensarmos que se orar é falar com Deus, nós pensarmos nisso como um dever. Ai, tenho que falar outra vez contigo, Deus. Se passar tempo com Deus é uma obrigação, o que é que isso diz sobre aquilo que vai no nosso coração? Pelo contrário, orar é um dever, sempre será um dever, mas também devemos considerar que orar é um privilégio. Porque orar é falar com Deus. É alguma coisa que traz alegria ao coração de Deus. É alguma coisa pelo qual Deus anseia passar tempo conosco. E por causa disso é alguma coisa que também deveria trazer alegria ao nosso coração. Mas é por causa disso, é precisamente por causa disso que quando falamos em oração, muitos se sentem culpados. Porque quando oram, sempre consideram, e não sem razão, que não oraram tempo suficiente, ou com fervor suficiente, ou com palavras bonitas. Mas, meus irmãos, a oração não foi nos dada para nos deixar um sentimento de culpa. Pelo contrário, ela foi nos dada para nos aliviar dessa culpa. A segunda coisa que Lucas diz sobre o qual esta parábola é que nós devemos orar sempre. Orar deve ser uma atitude contínua. E isso está expresso nesta parábola. Aquela mulher constantemente importunava aquele juiz. Para onde aquele juiz ia, aquela mulher ia atrás. Eu imagino aquele juiz a abrir a porta da sua casa e a dar de caras com aquela mulher. E aquela mulher a perguntar e a dizer: Senhor juiz, não esqueça a minha causa. Lembre-se da minha causa. No caminho para o tribunal, ela ia atrás dele a perguntar: Senhor juiz, é hoje que vai julgar a minha causa? Na pausa para o almoço, ele estava sentado a comer e ela estava lá ao longe. E dizia: Senhor juiz, estou aqui. O juiz saía para fazer compras e a cabeça daquela mulher saía do meio das alfaces e dizia: Senhor juiz, já julgou a minha causa? Eu imagino que até no meio da noite, aquele juiz que tinha insônias, ia à janela da sua casa, abria a janela e aquela mulher estava lá do lado de fora e dizia: Senhor juiz, não consegue dormir? Será peso da consciência de ainda não ter julgado a minha causa? Até que chegou um ponto, diz esta parábola, que aquele juiz estava tão farto da situação,
Estava tão farto de ver aquela mulher à frente que ele chega à conclusão que aquilo nunca iria parar. Aquela mulher era tão chata e tão persistente e ela não iria desistir enquanto ele não fizesse o seu trabalho. E por causa disso ele diz, ainda que eu não respeito Deus, nem os homens, eu vou julgar a causa desta mulher, quanto mais não seja para eu parar de ver a cara dela. Nas palavras do juiz, no verso 5, ele diz que aquela mulher o molestava. A palavra no grego é interessante, é uma parábola que tem a conotação até de violência física. Era este o ponto a que ele chegava. Parecia que aquela mulher até que, mesmo creio eu que sem espancar, mas era essa a forma como aquele juiz se sentia. Se fosse nos dias de hoje, haveria alguns que acusariam a mulher de assédio até. Mas aqui está a diferença contrastante entre este juiz e o nosso Deus. Como nós já falamos, Deus não é nem injusto e nem quer se ver livre de nós. Aquilo que Jesus afirma é que se até um juiz que é injusto fará justiça àqueles que o importunam, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, que é justo, que é amoroso, que é empático com os nossos problemas, virá em nosso auxílio quando nós clamamos a Ele. Mas aquilo que esta parábola está a dizer é que Deus valoriza esta atitude. Uma atitude de constância, uma atitude de perseverança. A mesma atitude que Deus encontrou em Jacó. Quando lá naquele vale, Jacó se encontrou lutando com Deus. E as palavras de Jacó foram, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo tão curtinho, orai sem cessar. Como é possível isso? Como é possível colocar isso em prática? Pelo menos se acharmos que isso é literal. Orar sem cessar. Ou como diz aqui, orar sempre. Vamos assumir os mandamentos como literais. E se eles são literais, como é que nós podemos colocar isso em prática? Nós temos outras coisas para fazer na vida. Nós precisamos de dormir, nós precisamos de comer, nós temos um trabalho, nós temos uma família, nós temos direito a passar uns dias de férias. Então, como é que nós devemos colocar isto em prática? Eu penso que o problema está na limitação com a qual nós vemos aquilo que é orar. A limitação que nós temos no nosso entendimento sobre aquilo que é orar. Se orar é simplesmente o quê? Falar com Deus? É isso que nós dizemos. Orar é falar com Deus. Então o ato de orar não está limitado a um lugar, não está limitado a uma posição, a uma postura corporal, porque Deus está em todo lugar, em todo tempo. E por isso qualquer lugar e qualquer tempo são lugares de oração. O mandamento de orar sempre implica que a oração deve ser constante, contínua, perseverante, em todo momento, em todo lugar, em toda a situação. Significa que mais do que uma atitude, mais do que uma coisa que eu faço, orar é um estado de espírito. Significa que mais do que uma coisa para a qual eu tenho que separar um tempo específico e concreto, orar é um estilo de vida. Orar sempre é compreender que Deus está sempre presente. Que Deus está sempre comigo, em todo lugar, em toda a circunstância. Que eu sempre posso estar em contacto, em comunhão com Ele. E que eu sempre devo estar consciente dessa presença na minha vida. Que eu sempre devo estar em diálogo com essa presença na minha vida. É dessa forma que nós devemos orar sempre. Terceira e última coisa que Lucas diz, que nós devemos orar sem desfalecer.
não há motivos para nós deixarmos de orar. Todos os motivos que nós damos para deixar de orar, para deixar esta oração como um estilo de vida, como um estado de espírito, são motivos da nossa mente, são motivos do nosso pensamento, são motivos que o inimigo lança sobre as nossas vidas, mas não são verdadeiros motivos para alguma vez deixarmos de orar. Mas o problema, meus irmãos, é que é fácil. É fácil nós desfalecermos, por isso aí está o mandamento, por isso aí está o alerta que nós não devemos desfalecer na oração, porque orar é difícil. Orar não é alguma coisa que nós queiramos fazer naturalmente. Quando Jesus foi ao jardim do Getsemane para orar, ele foi com os seus discípulos, ele se apartou para orar, e quando ele voltou, ele encontrou os seus discípulos aqui a dormir. E ele disse para os seus discípulos: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar é difícil porque a nossa carne é fraca. Ainda que no nosso espírito nós saibamos que nós precisamos de orar, e ainda que no nosso espírito nós até queiramos orar, há algo em nós que nos impede de orar. Há algo em nós que não quer orar. Porque a carne é fraca. A carne puxa-nos para longe da oração. Por causa disso, há falsos motivos que nós arranjamos para deixar de orar. Um deles, por exemplo, é o de pensar que o meu pedido não é importante o suficiente para Deus. Mas como nós já vimos na parábola, Deus não é um injusto juiz. A viúva chegava ao juiz num contexto de um tribunal. Mas nós chegamos a Deus, nosso Pai, no contexto de um trono de graça. O escritor da carta aos Hebreus escreve isso mesmo, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Penso que vai aparecer, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso não significa, meus irmãos, e não é isso que esta parábola afirma, que Deus vai dar-nos algo que lhe pedirmos se nós o chatearmos o suficiente. E se nós pedirmos muitas vezes. Como mencionado, esta é uma parábola de contraste e não de comparação. Quando nós oramos, no entanto, Deus nunca vai dizer: eu não tenho tempo para essas orações. O quê? Vens outra vez para mim com esse pedido? Não achas que eu tenho coisas mais importantes para tratar? Deus nunca vai dizer isso. Pelo contrário, Ele é um Deus que quer, Ele é um Deus que anseia, Ele é um Deus que espera, Ele é um Deus que deseja ouvir as nossas orações. Ele é um Deus que deseja passar tempo conosco. E que tremendo é quando nós compreendemos isso. Que o próprio Criador do universo quer passar tempo comigo. Que sou nada. Que sou uma partícula insignificante, cheia de problemas insignificantes. E, no entanto, Deus está pronto e quer ouvir aquilo que eu tenho para lhe dizer. Mesmo que aquilo que eu tenha para lhe dizer seja um lamento, seja uma dúvida, seja uma angústia. Quando nós abrimos os Salmos, o livro de Salmos, nós temos 150 salmos na Bíblia. 1/3 desses salmos são chamados salmos de angústia ou salmos de lamento. Salmos em que o salmista estava desesperado na sua situação. Salmos em que o salmista reclama e questiona, às vezes, até o próprio Deus. E são salmos que estão na Bíblia. São salmos que o Senhor, que Deus não quis retirar da Bíblia, porque são salmos que Deus aceitou. Da mesma forma, Deus aceita as nossas orações, independentemente daquilo que nós tivermos para lhe dizer. Deus não vai se escandalizar. Ele é um Pai amoroso, Ele é um juiz justo. Mas é interessante, no final desta parábola, Jesus diz, ouvi, no versículo 6 e 7,
Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E aqui está um outro problema que muitas vezes nos leva a desfalecer nas nossas orações. É que por vezes parece que Deus tarda em responder. Por vezes parece que Deus demora. E isso levanta a questão: por que é que Deus demora? O próprio texto aqui diz que às vezes Deus demora. E da nossa experiência pessoal, eu creio que todos poderão dizer que às vezes parece que Deus demora a responder às nossas orações. Por que é que isso acontece? Por que é que parece que Deus demora? Isso acontece por vários motivos, mas eu gostaria de destacar 3. E com isso vamos concluir. O primeiro desses motivos é porque há uma luta espiritual. Sempre que nós oramos, há uma luta espiritual. Há um capítulo muito interessante a esse respeito que eu gostaria que pudéssemos abrir. Deixem um dedo aí, mas abram comigo, por favor, no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Este é um capítulo talvez único em toda a Bíblia, no seu conteúdo. É um capítulo no qual Deus abre um pouco o véu sobre aquilo que acontece no reino espiritual quando nós oramos. Daniel capítulo 10, vamos ler por enquanto os primeiros 3 versículos apenas. Diz assim: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel era um homem de oração, e todos sabemos isso. Diz a Bíblia que ele orava 3 vezes ao dia, e nem, sob pena de ser lançado na cova dos leões, ele parou de orar. Ele continuou a orar ao seu Deus. Aqui no capítulo 10, ele tinha tido uma visão de um futuro distante. Uma visão por aquilo que nós podemos ler no que está depois, nos capítulos 11 e 12, é uma visão do Apocalipse. Mais especificamente, uma visão sobre a grande tribulação. Por causa disso, ele ficou tão abalado com aquilo que ele tinha visto, que ele decidiu fazer a única coisa que ele sabia: orar e jejuar. E ele fez isso durante 3 semanas, 21 dias. Depois disso, nós não vamos ler, mas se quiserem ler aquilo que está a seguir, Daniel tem a visão de um homem. Esse homem, por aquilo que é descrito, muitos defendem, e eu concordo, que esse homem seria Cristo, seria uma visão do próprio Cristo. E sobre isso, se quiserem, por exemplo, só para tirar as dúvidas, não temos tempo de o fazer aqui, nem é esse o propósito, mas se quiserem comparar a descrição dessa visão com a descrição que João tem do Cristo ressurreto e que está em Apocalipse capítulo 1, verão, que elas são muito semelhantes. Mas como disse, não é esse o foco aqui. Mas depois disso ele caiu com o seu rosto em terra, com um sono profundo, e ele é acordado quando um outro homem, desta vez muito provavelmente um anjo, toca no seu ombro. E aí vamos ler aquilo que está a partir do versículo número 10. Diz assim: Eis que certa mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me
e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando Daniel dispôs no seu coração buscar a Deus, no imediato, no primeiro dia, Deus enviou a resposta. Mas diz o texto que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa no mundo espiritual. Alguém tentou impedir essa resposta de chegar. Esse alguém é chamado aqui, por este anjo, de o príncipe da Pérsia. Este príncipe da Pérsia não era um homem, não era o governante da Pérsia. Este príncipe da Pérsia era um demónio responsável por aquela área. Ao contrário de Deus, o diabo não é omnipresente. Mas ainda assim, ele é o príncipe deste mundo. E ele sendo o príncipe deste mundo e não sendo omnipresente, ele precisa de agir desta forma. E ele delega nos seus demónios a responsabilidade sobre regiões. E é curioso que neste mesmo capítulo, também este anjo diz que mais tarde ele precisaria de lutar contra o príncipe da Grécia, numa outra região. Por isso, o diabo delega, então, aos seus demónios que o seguem, esta responsabilidade de agir em determinadas regiões para impedir o agir de Deus. Foi isso que aconteceu. Quando Daniel orou, levantou-se no mundo espiritual uma luta. Mas no primeiro dia, Deus já tinha enviado essa resposta. Por causa dessa luta, a resposta demorou 21 dias, 3 semanas, em chegar. Imaginem se Daniel tivesse desistido pelo meio. O que Deus valoriza é o que o diabo abomina. E por isso não deve haver coisa que o diabo mais odeia do que quando um cristão ora. Por causa disso houve luta no céu, da mesma forma há luta no céu de cada vez que um de nós ora. E muitas vezes é por causa disso que parece que Deus tarda. Porque há uma luta espiritual que nós não conseguimos compreender e ver. Mas nós aprendemos aqui uma lição importante. É que se orar é falar com Deus, isso implica também uma disposição para esperar, para ouvir a resposta. Há uma necessidade de aguardar pela resposta. Imagine que acontece isto. O irmão e a irmã estão doentes, vai a uma consulta médica, chega lá perante o médico e diz: estas são as minhas queixas, é isto que eu sinto, estas são as minhas dores. E quando o médico vai dizer: ok, isto é o que vamos fazer, você levanta-se e vai embora. No entanto, isso é aquilo que nós fazemos com Deus muitas vezes quando nós oramos. Nós chegamos a Deus, debitamos todos os nossos problemas e depois nós não esperamos para ouvir a resposta de Deus. Nós não esperamos para ouvir a solução de Deus. Essa atitude seria não apenas de uma má educação profunda, como seria improdutiva. No entanto, muitas vezes é assim que nós agimos com Deus. Quando nós não esperamos de Deus a resposta às nossas orações. O segundo motivo pelo qual muitas vezes Deus demora é porque o nosso pecado faz separação. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Também Davi confirmou este princípio. Salmo 66, versículo 18, ele diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, muitas vezes, a resposta demora por causa do nosso pecado. É simples. Em relação ao nosso pecado, nós temos uma solução simples também. Porque o Senhor Jesus já fez aquilo que era necessário. E a nós tão somente basta confessarmos
a Deus os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, o nosso pecado apenas nos separa de Deus, apenas limita a resposta de Deus de chegar até nós até o momento em que Ele é confessado. Por isso, nós precisamos de confessar os nossos pecados para que as nossas orações não sejam impedidas. O terceiro e último motivo pelo qual às vezes a oração de Deus, a resposta de Deus demora em relação às nossas orações, tem a ver com a vontade de Deus. O principal foco da oração, mais do que qualquer outra coisa, mais do que pedir, mais até do que agradecer, deve ser o de compreender qual é a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos deixou como exemplo, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O principal foco da oração deve ser o de entender qual é a vontade de Deus. No meio das minhas circunstâncias, no meio daquilo que eu estou a pedir, no meio daquilo que eu quero, qual é a vontade de Deus? Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos não é a vontade de Deus. É normal isso acontecer. Até com Cristo isso aconteceu. Lembram-se? Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Se até o Senhor Jesus orou desta forma, se até o Senhor Jesus orou sabendo que havia uma coisa que ele estava a pedir que não era da vontade de Deus, quanto mais nós também. Não acontece connosco por coisas muito mais insignificantes. Mas Jesus sabia que a vontade do Pai era necessária. E porque era difícil até para Jesus ele aceitar essa vontade, diz lá o texto, isto está em Lucas capítulo 22, se quiserem depois ler e meditar, diz que ele persistiu nessa oração. Ele orou continuamente essa oração. A um ponto em que ele orou com tanta intensidade que até gotas de sangue escorriam do seu suor, escorriam com o seu suor até ao chão. As demoras de Deus, as demoras aparentes de Deus para dar resposta às nossas orações, não acontecem porque Deus precisa de ser mudado ou precisa de ser convencido pela nossa persistência. Mas antes é em nós que essa mudança deve acontecer. Muitas vezes nós oramos, como diz Tiago, e nós não recebemos porque nós pedimos mal, para nos contentarmos nos nossos deleites. Mas Deus não é um Pai que nos quer ver acomodados com o pouco que nós queremos. A sua vontade é maior e é melhor. E por vezes a sua resposta pode demorar, porque das duas uma, ou nós não estamos prontos para receber ainda aquilo que nós estamos a pedir, ou então aquilo que nós estamos a pedir precisa de ser mudado. E o modo como Deus nos muda é precisamente através da oração, quando nós oramos, buscando que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E quando para nós a oração é muito mais do que o simples debitar de pedidos, mas antes se torna neste estilo de vida, neste hábito de falar com Deus e de procurar ouvir de Deus aquilo que Ele tem e aquilo que é a sua vontade. Para concluir, Deus está pronto a agir. Deus está pronto a ouvir. Já ouvi por vezes a expressão que diz que há orações que não passam do teto. Mas uma coisa eu gostaria de dizer aqui hoje, é que as nossas orações não precisam passar do teto, porque o nosso Deus está aqui. Não são as nossas orações que chegam a Ele. É Ele que chega a nós, por causa das nossas orações. E por causa disso a oração tem poder. Não por causa daquele que ora,
mas por causa do Deus a quem a oração é feita. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar de terminar e de concluir com o mesmo aviso que o Senhor Jesus nos deixou nesta parábola da viúva importuna e que novamente está lá em Lucas capítulo 18, no final do versículo 8, quando ele diz: quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É uma pergunta e não é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta cuja resposta seja fácil. Estas palavras deixam implícito que, até Jesus voltar, serão cada vez menos aqueles que levarão a sério. Será cada vez mais rara esta persistência de buscar, de orar, de querer estar sempre, constantemente, sem desfalecer, em comunhão, em contacto com Deus. Até um ponto em que Jesus pergunta, quando chegar à altura, finalmente, em que Jesus voltar, será que haverá um único com este tipo de fé? Não sei. Jesus o saberá. Mas esta pergunta é aquilo que nos deve deixar a pensar e a meditar, porque é isso que Deus procura. É o tipo de persistência desta viúva que não desespera, que não desanima, sempre constante, sempre perseverante, sabendo que nós não oramos a um juiz iníquo e injusto que não se importa com os nossos problemas, mas sim a um Pai amoroso, a um Pai cheio de graça, a um Pai que está pronto para nos ouvir. E sabendo que a oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor Jesus nos deixou, o que é que nós vamos fazer com ela? Que assim seja.